convido todos vocês a refletir sobre as dimensões geográficas, sociais e simbólicas concernentes aos rios, sobretudo os de Minas Gerais. No primeiro momento, o ator, professor e diretor de teatro Odilon Esteves, mineiro de Novo Cruzeiro, cidade localizada no Vale do Jequitinhonha, Odilon tem pesquisado as ações vocais do norte do estado para aplicá-las na oralização de obras roseanas. A apresentação a que assistiremos integra esse minucioso e apaixonante trabalho. Então, eu convido o Odilon para subir ao palco. Muito obrigada. Tem algumas coisas que eu acho que são legais de dizer. A primeira é que o primeiro contato que eu tive com esse livro, Primeiras Histórias, foi quando eu me mudei para Belo Horizonte, na 7ª série, que hoje é o 8º ano. O meu professor de matemática estava fazendo uma peça de teatro no Parque Ecológico Lagoa do Nado. Vocês conhecem esse parque, na Pampulha? Não? Tipo um parque das Mangabeiras, só que lá na Pampulha. E aí foi a primeira coisa muito legal que aconteceu, foi de perceber que teatro não precisava necessariamente ser apresentado num teatro como esse, com palco e com poltronas. Esse teatro a gente chama teatro à italiana. As primeiras histórias, isso em 1992, quando eu cheguei aqui. Cada conto do Guimarães Rosa era encenado numa parte diferente do Parque Ecológico. Então, tinha uma cena que era a terceira margem do rio. Esse conto era encenado do lado do lago, da lagoa, porque esse conto se passa próximo ao rio. Então, a plateia ficava na margem da lagoa e a cena toda acontecendo dentro da lagoa, com o ator dentro de uma canoa. Tinha uma cena que era dentro de uma piscina desativada, que era um conto que eu acho que eram os irmãos Dagobert, que eles são pistoleiros, são matadores de aluguel. Então, o público já ficava numa espécie de vala comum, como se a gente fosse ser assassinado por aqueles irmãos Dagobert. Então, cada conto do Guimarães Rosa era apresentado em um lugar diferente do parque. Eu me lembro que, na 7ª série, eu estava lá com 13 anos, eu não entendi direito os textos, porque a linguagem ela exige da gente um pouco mais de disposição. Mas esse livro voltou, mas esse conto, A Terceira Margem do Rio, ele me emocionou muitíssimo, eu não entendi muito porquê, mas foi o que eu mais gostei na época. Quando eu cheguei no 3º ano, a gente tinha que ler, no meu ano, Primeiras Histórias para o vestibular da UFMG. E aí eu reencontrei esse livro, reli A Terceira Margem do Rio e entendi um pouco a identificação que eu tinha sentido. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e meio. E esse conto é a história de um pai que constrói uma canoa e ele vai viver dentro dessa canoa na terceira margem do rio. A terceira margem do rio é uma metáfora para muitas coisas, mas como imagem concreta, né, você tem as duas margens do rio, e esses rios gigantes, como o Rio São Francisco, como o Rio Urucuia, que você não consegue ver a outra margem do rio, parece um mar de tão largo que são esses rios, né? A terceira margem do rio seria como se ele tivesse resolvido viver nem numa margem nem na outra, mas viver dentro da canoa, no meio do rio. Isso como metáfora, como imagem, né? Depois você pode ler isso como quiser. E eu acho que o que me emocionou foi que aquela imagem daquele pai que vai embora naquela canoa e nunca mais volta para a família, talvez eu tenha visto a minha história refletida ali, porque o meu pai foi embora, né, quando eu tinha 5 anos e meio, e nunca mais voltou. A história é muito diferente, mas metaforicamente foi como se eu tivesse me visto, talvez, nesse conto.